Bem, dando continuidade nesse momento, nós vamos agora estar abordando, né, a questão das frações do leite, né, de como o leite se comporta. Na verdade, uma mãe não produz um leite humano, né, um leite materno. Ela produz leites maternos ao longo da mamada. E como isso se opera, na verdade? Observemos aqui. A primeira fração que é fabricada, tá, pela própria célula alveolar mamária é o que? A fração que nós chamamos de fração solução. Qual é a característica dessa fração? Ela leva a maior parte dos fatores de proteção, estão concentrados nessa fração inicial, ou seja, essas frações são divididas em três partes, tá? Primeiro a fração solução, primeiro vamos abordar agora, depois a fração suspensão e a fração emulsão ao fim, tá? Então essa fração proteção, esses fatores de proteção que na grande parte vem com um teor muito elevado de, não só de células vivas, de macrófagos e linfócitos também, tá? Mas também, e sobretudo, da IgA secretória. Os hormônios, né, que a mãe fornece para o filho, como também estímulos tróficos para fatores de crescimento renal, cardíaco, cerebral, intestinal, tudo isso, né, a nível de as proteínas do soro, no caso, nessa maior parte, porque o leite humano, diferentemente do leite de vaca, ele é um leite muito mais albuminoso, uma fração albuminosa, quer dizer, proteínas do soro em maior quantidade, do que em relação ao leite de vaca, que tem muito mais uma fração de caseose, e por isso ele é mais branco. E às vezes as pessoas confundem essa questão, né? Ah, esse leite é ralinho, ele é clarinho. Claro, porque a referência nossa qual que é? Leite de vaca. Mas é a mesma coisa que talvez você quisesse comparar um bebê que nasceu com um bezerro. Nossa, mas ele é tão esquisitinho em relação ao bezerro, né? Quer dizer, ele é mais fraquinho, né? O bezerro é mais resistente, já começa a andar mais cedo, como se a gente achasse que o ser humano fosse inferior. E não é nada disso. É a mesma coisa que as pessoas acham, né? A indústria do leite, né? E a indústria de alimentos infantis, realmente, ela força essa ideia, né? Os hidratos de carbono aqui, nada mais é que, na sua grande parte, em torno de 7%, está na forma de lactose. E talvez 0,5%, 0,7%, por aí, em torno de 0%. Tem outros oligosacarídeos, sobretudo, né, não são só eles, os nitrogenados, que nós já falamos ontem, que só servem de trofismo para crescimento das boas bactérias, como as bifidobactérias, nos seus vários tipos, assim como os lactobacilos. E enzimas, né? Porque você vai ter enzimas que vão ajudar também na digestão, tá, do próprio leite que está sendo fornecido, água, sais minerais e vitaminas hidrossolúveis, tá? Porque as vitaminas lipossolúveis vão vir na fração emulsão ao final. Tá? Então, é interessante a gente observar o seguinte, nessa fração, apesar de não ser o momento em si, quer dizer, a parte proteica que vem aqui não tem uma função de proteína de função plástica, ou seja, de fazer crescimento, sobretudo proteínas que têm a ver com a questão da imunidade, tudo bem? É diferente da outra fração que vai vir posteriormente. Mas a lactoferrina, que é uma das enzimas que vem quelando o ferro, como é que ela vem sendo dada aqui ela é veiculada, na verdade, no leite humano? Qual é a função dela? Digamos assim, numa lata, o ferro ele vem na forma inorgânica, ou seja, ele tem uma concentração muito alta. Se não me falha a memória, eu acho que a quantidade de ferro que vem numa lata é em torno de 10 vezes ou mais a quantidade que vem no leite humano. Mas aí as pessoas podem perguntar, nossa, mas que coisa boa, né? Então a fórmula, dita fórmula mágica, né? Ela fornece muito mais ferro para o bebê do que o leite da própria mãe? Sim, ela fornece muito mais ferro, mas tem que entender que qualidade de ferro é esse. Qual é a diferença de um ferro estar na forma orgânica ligada à lactoferrina, que é uma proteína que não só quela o ferro, ou seja, ela traz o ferro ligado nela própria, ferro esse que só vai ser liberado na hora que ele se ligar no seu receptor, lá na célula intestinal da criança. Então, na hora que ela chega na célula e se reconhece, liga-se ao seu receptor, ela se abre, ela muda a sua configuração quaternária, que é a configuração espacial dela, liberando esse ferro prontamente para que essa criança absorva. Então, por isso que a biodisponibilidade desse ferro é muitíssimo maior do que aquela encontrada na fórmula, ou seja, na fórmula ele tem que dar muito mais
em torno de 10 vezes ou mais a quantidade de ferro, para que a criança possa absorver, tá, os seus 10% e tentar se equiparar ao leite da própria mãe. E o restante do ferro, alguém poderia, de repente, me interpelar, e qual o problema, né? Não tem problema nenhum ter ferro a mais, né? Não, tem problema sim. Porque o ferro na forma inorgânica, ou seja, ele está livre, é como se pegasse um monte de comida boa, tá, e jogasse ao alto, tá? Que os boizinhos vão acabar pegando, e os 90% que sobram, o que acontece? Eles vão servir de estímulo para crescimento de bactérias patogênicas. Esse é um grande problema, ou seja, o leite de forma, além de não dar nada de anticorpo, porque tem nenhum leite, a não ser da própria mãe, pode dar realmente fatores de proteção, como células vivas e também anticorpos, nenhum outro consegue fazer isso, como também ele fornece alimento, tá, para bactérias patogênicas, que vão agredir essa criança. Então, é um duplo problema a nível de imunidade. E a lactoferrina, além de fazer essa questão como quelante, ela também ajuda na formação de peróxidos, que peróxidos, de modo geral, são sempre água oxigenada, né, o H2O2, que vai ter uma função realmente de fazer de lesar a parede das bactérias. Além disso, também temos a lisozima, que é uma outra proteína, e das mucinas também, mas a lisozima também é muito interessante, que ela promove lesões nas cadeias de disacarídeos da parede bacteriana, ajudando na formação de poros que vão fazer com que essa bactéria vaze o seu líquido intracelular, e daí ela venha a morrer também. São esses fatores de proteção. E a lactose, nessa maior parte, quando a gente fala aqui que os hidratos de carbono são na forma de lactose, a lactose é tão importante porque quando ela vai ser digerida em glicose e galactose, ela vai formar galactopeptídeos. Esses galactopeptídeos são fundamentais também junto com fatores de estímulo ao sistema nervoso central, para a formação desse sistema nervoso central, esses galactopeptídeos. E também a lactose, ela ajuda a absorção de cálcio e do próprio ferro também. Então, tem essa função. E é interessante a gente parar para observar o seguinte, né? O ser humano é o único mamífero na face da Terra que parece que tem que continuar mamando até o fim da vida, né? O que é um contrassenso, né? Normalmente, povos tribais, as crianças mamam durante um tempo e depois deixam, até porque a maior parte dos seres humanos realmente cessa a produção de lactase. Ou se fica num valor ínfimo, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, não têm tolerância à lactose em grandes quantidades. Mas é interessante que existem povos, né, sobretudo os países nórdicos, né, que são ditos as pessoas realmente que lidam em altas latitudes, né, os povos ditos caucasianos. É interessante que, talvez, por que a natureza fez uma mutação genética nesses povos, já que a grande maioria das pessoas na Terra, se bem que hoje tem muita miscigenação, aí realmente acabou influenciando tudo em relação dessa própria evolução biológica que ocorreram com os povos ao longo do planeta. É de que como é que, normalmente, nas latitudes mais medianas do planeta, ou seja, que tem uma insolação maior, você, com certeza, né, isso antigamente, você conseguiria pegar mais sol, aumentando a produção de vitamina D, e a vitamina D ajudando a absorção de cálcio a nível intestinal. Só os povos que estão, de repente, a nível das grandes latitudes, digamos assim, já que a nível de Austrália a gente já não teria populações desse tipo, então, ao norte do planeta, essas populações, de uma maneira realmente adequada, houve essa mutação, talvez por uma própria necessidade, porque se elas mantivessem a tolerância à lactose, essa própria lactose ajudaria a absorção do cálcio, para evitar a descalcificação óssea. Então, por isso, e talvez seja por isso que essa tradição desses povos de ter o gado e tudo isso aqui, tenha depois, com as navegações e tudo, né, a questão do comércio internacional, você ter difundido essa questão dos bovinos para o mundo inteiro. Mas vejamos como é que a própria natureza tenta sempre se manter de uma maneira adequada. Isso é muito importante, tá bom? Em seguida, nós vamos dar sequência à questão da fração suspensão.